Fala, campeões, bom dia, tudo power. Hoje estamos na ativa, no horário quase certo, não tem trazer um pouco de 10 minutos, uns 10 minutinhos, é só até adaptar nessa questão de preparação do set aqui, né? Eu coloquei como a live como uma segunda atividade da rotina da manhã, então a primeira, até eu ajustar esse time de passar da primeira para a segunda, a gente consegue. O planejado é começar às 4 da manhã. Quem quiser, aqui, quem assistiu o replay quiser assistir na íntegra, conversando comigo aqui, tirando dúvida do que eu vou falar. Bom dia, ó, entrou aqui um. Vai ter que acordar às 4, beleza? É o preço para tirar dúvida, né? Vocês vão ver que são conteúdos que são muito interessantes, né? Aprendizados, e para você tirar uma dúvida melhor na íntegra. Claro, você pode deixar nos comentários, eu falo depois, não mais. Acordar 4 comigo que você vai ver, beleza? Hoje eu vou falar sobre, eu fiz uma pergunta nos stories. Na verdade eu fiz um story ontem, né, falando sobre uma frase que eu vi, se eu não me engano o Flávio Augusto postou, que as coisas que se podem comprar com dinheiro são baratas. Aquilo que é valioso, aquilo que é realmente valioso, o dinheiro não compra, né? Justamente foi um dos conteúdos dos mais interessantes que eu li nos últimos anos sobre as 12 grandes riquezas. Napoleão Hill fala em um dos livros dele. Eu achei interessante compartilhar com vocês aqui, muito interessante. Por quê? Porque a gente cresce achando que a gente, na maioria das pessoas, eu, por exemplo, cresci achando que a pessoa, para ser rica, tinha que ter muito dinheiro. E se a gente cresce com essa mentalidade de que a pessoa, para ser rica, precisa ter muito dinheiro, a gente fica preso, além de ficar preso, fica escravo de... Deixa eu botar aqui. Fica escravo de fazer dinheiro, de trabalhar, da forma que você entende que é o que vai te trazer mais dinheiro. Algumas pessoas até quebram princípios por isso, né? Pela ganância, porque a pessoa, quando é gananciosa, ela faz qualquer coisa, quebra qualquer princípio, a fim de ganhar aquilo que dinheiro ou aquilo que almeja, né? Diferente da ambição, que é você buscar formas lícitas de fazer, de alcançar seu objetivo, geralmente financeiro. Então, as 12 grandes riquezas, só a última tem dentro da organização, da ordem que Napoleão Hill destacou, só a última tem realmente uma ligação direta com o dinheiro, né? Mas a primeira que a gente vai falar hoje é atitude mental positiva. Atitude mental positiva, você concorda que para você ter uma atitude mental positiva, você não precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro, você pode ser pobre, pode ser morador de rua, você tem uma atitude mental positiva. Por exemplo, eu tenho uma linha filosófica que chama estoicismo. Você já ouviu falar do estoicismo? O estoicismo, ele foi criado por era um escravo, que além de ser escravo, ele ainda era deficiente, ele tinha alguma deficiência, se não me engano, na perna, né? Então, dinheiro não tinha, porque escravo nem pago era. Mas ele tinha, se você dá uma olhada no estoicismo, o pensamento do estoicismo, ele é um pensamento que exime toda a possibilidade de você se fazer de vítima, né? Então, se você não se faz de vítima, consequentemente, você tem uma atitude mental positiva. Porque a vítima sempre vai ver o lado ruim das coisas. E a atitude mental positiva é nada mais, nada menos, né, do que uma mentalidade otimista. É uma benevolência, né? Uma benevolência de você ver em tudo você vê o lado bom das coisas. Porque, por exemplo, aqui, essa garrafa, vamos supor que essa garrafa tivesse pela metade aqui, com água pela metade. Pra você, ela estaria meia cheia? Seria uma garrafa meia cheia ou meia vazia? É porque eu bebi água, era pra deixar no meio que acabei esquecendo. Não, se eu tivesse ideia agora.
responder. Você que tá vendo o replay meio cheio ou meio vazio, um copo, uma garrafa tava meio cheia ou meio vazia. Então você vê que tem duas possibilidades, né? Você pode enxergar ela como meio cheia ou pode também enxergar ela como meio vazia. Então a atitude mental positiva é você enxergar as formas como se fosse a garrafa meio cheia. Porque ela, quando você tá com sede, seria melhor para você que tivesse cheia do que vazia. Então você tem a possibilidade, a escolha, né, de enxergar o seu 50% ali da situação que te beneficia ou os 50% da situação que te prejudica, né? Então se você está com sede, você pode focar na solução, que é a água. Você pode focar no problema, que é a falta dela. Então a atitude mental positiva é justamente você ter essa mentalidade de enxergar a parte boa de todas as coisas. Porque, segundo o próprio Napoleão Hill, toda coisa ruim, né, ele chama de derrota temporária, fracasso disfarçado de vitória. Toda essa situação ruim, toda coisa que acontece que no momento te prejudica, parece ser ruim para você, traz uma semente, ele usa bem específica essa palavra, né, que traz uma semente de algo bom na mesma proporção, ou até maior. Então, como eu não sei se você tem conhecimento da área de agricultura, mas você sabe que uma semente, você pega uma semente, hoje não vai botar no micro-ondas e amanhã vai comer o fruto, né? Você vai pegar a semente, vai preparar a terra adubada, preparada, arada, aí planta, aí vai regar, e aí vai esperar alguns meses ou anos, a depender de qual semente, até que ela cresça, crie uma árvore apta a dar frutos e você possa comer o fruto. Bom dia, tudo bem, meu cara? É Vitor, né? Então, a semente você não é algo que, tipo, hoje em dia a gente tem coisa que coloca no micro-ondas e 5 minutos está pronto, né? O miojo que você bota no fogo 3 minutos, né? Toda situação ruim, né, traz uma semente de algo bom, mas é uma semente. Aí você tem que ter a persistência, a atitude mental positiva de fazer aquela semente crescer e você desfrutar, né, desse bem. A ideia de uma mentalidade é como se fosse também um estado de espírito. Um estado de espírito porque se, por exemplo, você está passando por uma situação que é difícil não levar em consideração, não sentir as dificuldades, né, a situação ruim, para que você consiga enxergar o copo meio cheio no meio do deserto, um exemplo, né? Sentido figurado, você tem que estar realmente com essa atitude mental positiva como um estado de espírito mesmo, bom dia, Igor. Como um estado de espírito para que você consiga enxergar no meio do turbilhão de dificuldades ali, com atitude mental positiva, enxergar o copo meio cheio e enxergar soluções, porque, né, tudo que você foca cresce. Se você está no meio das dificuldades e você enxerga e só foca nas dificuldades, vai crescer, você vai enxergar mais dificuldades, essa dificuldade vai se tornar maior que você, vai acabar atingindo seu estado de espírito. Mas quando você, ao invés de olhar o copo meio vazio, olha a dificuldade e mesmo no meio ali da situação, conseguir focar em buscar a solução, você vai ter mais tranquilidade para resolver os problemas, você vai ter mais facilidade para enfrentar, para desenvolver estratégias, para desenvolver até encontrar a solução, né? E além dessa forma de pensar, dessa analogia que eu fiz do copo meio cheio e meio vazio, da garrafa, né? Tem uma teoria do 10-90, né? Que as 10% que tem influência sobre você é sobre alguma coisa que acontece, né? Por exemplo, você bateu um carro, o cara conta essa história para ouvir, um motorista dele bateu o carro, eles ligaram para ele ir lá ver, né? Porque o carro tá no nome dele e tal. Se chega lá, ele vai briga com todo mundo, se estressa, tal.
o restante do dia dele seria afetado de forma ruim, porque ele estaria enxergando o problema mais forte, o problema maior, estaria enxergando o copo meio vazio. Né? Mas 10% somente tem o poder de influenciar. 10% do que aconteceu, da batida do carro, tem o poder de influenciar na vida dele, no dia dele, né? Mas 90% é como você reage àquilo. Então ele reagiu de forma positiva, perguntou se o motorista estava bem, perguntou se não tinha acontecido nada com ninguém, acionou o seguro e seguiu a vida. Ele focou na solução, enxergou o copo meio cheio e aquilo não teve influência negativa sobre a vida, sobre o dia dele. Então, da mesma forma, acontece com a gente, qualquer situação que você estiver enfrentando. Por exemplo, o Igor, eu acredito que passa por muitas situações, Igor é engenheiro civil, e deve passar por muitas situações, né, na supervisão das construções ali e tal. Né, muitas situações, uma responsa muito grande de construir ali um empreendimento que vai se for habitacional, por exemplo, vai por muitos anos ser lar ali, ser proteção de muitas vidas. Então realmente ele tem que estar sempre focado na solução, enxergar o copo, ter uma atitude mental positiva para que ele consiga fazer muitos empreendimentos ali, muitas habitações empresariais também. Então, quais são os benefícios de você ter essa atitude mental positiva, além disso, além de não ficar refém dessa influência de circunstâncias, né? Porque na nossa vida a gente vai ter várias circunstâncias ruins, várias dificuldades, vários desafios, né? Se você não tem uma atitude mental positiva, você fica refém de estar sempre reclamando, estar sempre vitimizando. O Igor falou aqui, se você fica sempre com essa energia e pensamento negativo, nada, com certeza. Né? A ideia essa é a primeira grande riqueza da vida. Então, se você fica, como o Igor falou aqui, com pensamento negativo, nada anda, ou seja, você é pobre, né? No sentido real, a riqueza não vem só do dinheiro. Então, essa primeira grande riqueza de atitude mental positiva, se você observar, eu vou falar sobre as 12 grandes riquezas, até influenciar para o que a gente eu achava pelo menos, né, que era só riqueza, dinheiro, que até influencia, que é como se fosse pré-requisito para que você tenha, por exemplo, o dinheiro. Que se você não foca na solução, você não vai solucionar problemas, porque o dinheiro é basicamente você resolver problemas de pessoas, ajudar pessoas e a consequência é o dinheiro. Por exemplo, o Igor constrói apartamentos, constrói casas, resolve o problema de pessoas, de moradia e consequentemente tem a remuneração. Então, a primeira grande riqueza é você ter a atitude mental positiva, né, para que você foque nas soluções, cresça e a sua vida vá fluindo ali na direção para as riquezas que são realmente valiosas, que o dinheiro não compra. A atitude mental positiva você não tem como comprar. Se você nasce num ambiente de negatividade, né, você aprendeu a ser negativo, você não tem como comprar isso. E além desse benefício, você, com a atitude mental positiva, você se torna a vida mais leve, você aumenta a sua imunidade, você tem menos chances de contrair doenças, né, que principalmente são influenciadas pelo estresse, né. Existem cientistas que acreditam muito que toda doença é psicossomática, né, que é psicossomática porque é direcionada, é contraída, é influenciada pela psique, né, pela sua mente. Várias já foram comprovadas cientificamente. O câncer mesmo, por exemplo, é comprovado que é através de rancor, de estresse, então, coisas que são emocionais, né? Então, tem cientistas que acreditam que todas as doenças mesmo são causadas pela psique, né? Pelo seu pensamento, pela sua emoção. Então, quando você com atitude mental positiva, você acaba fortalecendo a sua imunidade, de fato, e ainda, com base nesses cientistas que acreditam, né? Realmente cientistas de Harvard, né, renomados, com pesquisas sérias mesmo, você deixa de contrair todos os tipos de doença, diminui, previne, porque você vai estar ali focado na solução, chegando no copo meio vazio sempre, atitude mental positiva, vai fazer com que você não abra espaço para pensamentos negativos, né, para estresse, para rancor, para problema nenhum, para energia negativa, porque realmente tudo é energia, pensamento. A gente existe um pensamento, né,
com base em estudos mesmo, na física quântica, que o pensamento, ele é uma matéria, né? Tudo são átomos da matéria. E o pensamento, ele está vibrando em uma frequência. Quando você vai acelerando o pensamento, aumentando a frequência, ele vai mudando de estado. Assim como, por exemplo, a água. Né? A água, ela tem um estado físico, sólido e gasoso. Físico, não, líquido, sólido e gasoso. Entendeu? Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Eu penso muito que o pensamento é o primeiro passo para tornar algo real. Então, mentalizar sempre soluções e coisas boas, isso mesmo. É isso mesmo que eu ia falar agora. O pensamento, ele falou, o pensamento é o primeiro passo. É como se fosse assim. Vamos pensar que no estado gasoso da água, né? O estado gasoso da água é o gás, é aquela fumaça que a gente não consegue enxergar, por exemplo, né? Quando tá fervendo a água, tipo, dá pra ver mais assim a fumacinha, mas, por exemplo, quando você sabe quando chove, a água cai no chão ali e tal, ela evapora e volta pra nuvem. A gente não consegue ver ela evaporando e voltando para as nuvens, né? Ela tá no estado gasoso ali, então é como se fosse o pensamento. A gente não enxerga, mas ele existe, como o nosso pensamento. Vai pra nuvem lá, e aí entra no estado sólido lá em cima, né? Como se ele te congelasse lá em cima, e lá em cima, depois que ela tá no estado sólido, a nuvem vem carregada e despeja, é como se o gelo lá derretesse e ela despeja no estado líquido. Então nosso pensamento é o estado gasoso, e a gente vai aumentar a frequência do nosso pensamento, ele se torna sólido e vai se materializando até que ele chova, né? Até que chuva e se torne real. Por exemplo, ele deu o exemplo da solução. Se você pensa numa solução, está no estado gasoso, ele se cristaliza ali, entre aspas, né? No sentido no estado sólido na sua mente, até que você traz a solução para a execução e ele se torna real, se torna líquido. Eu acredito muito nisso também, Igor. Não só para soluções, mas para qualquer coisa de fato. Eu acredito que a gente pode materializar pensamentos, como eu já consegui alguns, né? Existem estudos que provam, a física quântica é um deles, né? Existem coisas na Bíblia também que fala sobre isso, né? De forma menos clara, mas se você interpretar, né? Tanto de pensamento positivo, tanto dessa atitude mental positiva, tem versículos que falam, né? Irmão, lembrar sempre do que é bom, do que é esqueci a palavra, uma característica é um adjetivo de bom também. Vou pesquisar depois para postar. Também fala sobre, tipo, a ideia de trazer o pensamento, materializar o pensamento, né? Tem um provérbio que fala assim, 10:21, que aquilo que o justo deseja, lhe é concedido. Então, existem várias linhas de pensamento que comprovam essa possibilidade de você trazer à existência aquilo que você realmente deseja, pensa ali. Existem, aí até eu deixei aqui anotado 5 tarefas práticas para você desenvolver, né, essa atitude mental positiva. Pra gente finalizar aquela. Tipo, a primeira, praticar gratidão, né? Quando você pratica a gratidão de verdade, né, você acaba desenvolvendo essa característica de atitude mental positiva. Né? Você reserva um tempo todo dia para refletir sobre as coisas que você é grato, né? Por exemplo, por exemplo, eu criei o hábito do diário da gratidão. Todo dia eu anoto pelas coisas que eu sou grato. Então, tipo, isso é uma atividade prática. Se você quiser desenvolver, né, essa atitude mental positiva, você tirar uns minutos por dia, 5, 10 minutos por dia para ou lembrar ou pelo que você é grato, ou falar agradecendo, né? É importante você usar. Quanto mais sentidos você usar, você fortalece essa impulsão, né? Por exemplo, você declarar em voz alta, porque você vai estar falando e vai estar ouvindo, você escrever, você ler, entendeu? Segundo passo para você desenvolver é evitar negatividade, você limitar sua exposição a notícias negativas, aquela roda de brother que só fala coisa negativa, é vitimista e tal, que só enxerga problema. Se você tem que evitar a exposição a isso. Ou você chega a ser uma galera que você ama, você chega e tenta mudar a mentalidade deles, né? Fala, galera, isso aí, explica, passa o link dessa live pra eles, tá? Pra eles entenderem. Ou se afasta mesmo, porque você primeiro tem que pensar em você para que depois você, tipo, se fortaleça e influencie eles, né? Se você ficar tentando ali, vendo que não consegue
aquela energia negativa tá mais forte que você ficar ali, esquece ter atitude mental positiva. Beleza? Primeiro, praticar a gratidão. Segundo, evitar negatividade. Terceiro, transformar desafios em oportunidades, né? Em vez de você se sentir sobrecarregado pelos problemas, você encarar como desafio. Poxa, o problema tá grande aqui, vou encontrar uma solução grande, vai ser eu que vou resolver isso aqui, você transformar como desafio. E eu não sei você, eu acredito que Igor também, a gente estudou junto no ensino médio, não foi? No ensino médio, foi segundo, terceiro ano lá no STIEP. A gente depois surfou junto, né? Ele já surfava, eu comecei a surfar e a gente se encontrou lá direto, a gente se encontrava na praia. Aí foi lá no Garrasta Azul, né, mano? O primeiro foi, a gente conheceu os Titânia. Foi no Garrasta Azul, foi. Então, primeiro passo, pratique gratidão, evite a negatividade e transforme o desafio em oportunidade. Terceiro, eu lembrei de Igor porque a gente surfava junto, né? Então, o surf é uma parada que... O esporte em si, né? Geralmente todos os esportes, mas o surf, ele sempre estimula a gente a querer desafio. A gente sempre quer surfar uma onda maior, a gente sempre quer tentar uma manobra mais difícil. Então, geralmente quem é atleta tem essa característica de gostar de desafio, de se motivar por desafio. Então, quando a gente gosta de desafio, a gente pega e transforma os desafios em oportunidades, né? Não fica olhando para, por exemplo, a gente como encara uma onda maior como uma oportunidade de desenvolver um nível maior do surf, né? Poder ter velocidade para testar uma manobra mais forte. Então, na vida, se você pega e encara os desafios como oportunidades de crescer, de aprender algo novo, é uma forma, outra dica prática de você desenvolver atitude mental positiva. E aí a quarta dica é pratique o autocuidado, né? O autocuidado. Você cuidar de você mentalmente, fisicamente, né? Espiritualmente, emocionalmente, né? Que é mentalmente. Então, se você dormir bem, praticar exercício, de repente meditar, né? A ideia da gratidão ali, de você lembrar das coisas, né? Que é grato, de certa forma é uma meditação. Então, quando você pratica esse autocuidado, você está desenvolvendo, né? Aumentando a chance de você desenvolver essa atitude mental positiva. E a quinta e última dica que eu separei aqui para vocês desenvolver essa atitude mental positiva é visualizar o sucesso. É você criar uma imagem mental clara, positiva de suas metas, né? Você visualizar alcançando. Tem várias formas. Existe Dream List, né? Que você faz a lista dos seus sonhos. Existe o mural dos sonhos, mural da vida extraordinária, tem vários nomes. Mas é basicamente você pegar aquelas metas que você tem, aqueles sonhos, ou listar, ou colocar imagens que te ajudam a visualizar, né? Assistir vídeos de pessoas que já alcançaram aquilo e colocar na sua mente ali, né? De repente até fechar os olhos e imaginar você aqui naquela situação. Porque vários cientistas comprovaram, né, que o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. E de certa forma as nossas memórias têm uma grande influência nos nossos resultados, nas nossas crenças, nas nossas escolhas. Então, quando você imagina algo que você ainda não alcançou, mas que deseja alcançar, o seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. É como se você estivesse criando novas memórias que vão influenciar suas escolhas, que vão influenciar seus resultados, que vão influenciar suas crenças. Então, de certa forma, essa é uma tarefa prática, fácil de fazer, né, que vai ter um poder grande de influência na sua vida. Pode acreditar que testado, comprovado por várias pessoas, por cientistas, inclusive por mim. Valeu? Então, você pode... Tem vários vídeos no YouTube de visualização, né? Pesquisa visualização, você bota visualização e bota, por exemplo, a sua meta, visualização de realização profissional, visualização bilionária, né? Você bota aí, você vai ver que pra quem não acredita e tal, acha que a parada não tem nada a ver, eu vou ficar assistindo esse negócio aí, não vai influenciar minha vida, mas realmente vai por causa do que eu te expliquei. Seu cérebro não distingue do que é real do que é imaginário,
você vai estar olhando ali, visualizando você, ou enxergando, né, ali o vídeo, ou o seu mural, ou sua lista de sonhos, mas você tem que fechar os olhos e usar sua imaginação, porque vai criar memórias novas, e aí, à medida do tempo que você faz com frequência, vai fazendo influência nas suas novas decisões, nos seus novos resultados, na sua crença. Valeu? Tamo junto, muito obrigado, Igor, por ter ficado aí até o fim. Amanhã tamo junto de novo, 4 da manhã. Pô, mano, você vai pegar onda hoje ou trampo? Acordando cedo também, né? Então aguardo vocês aí amanhã, se tiver amanhã aqui comigo. Amanhã eu vou falar sobre a segunda maior riqueza, né? Segunda grande riqueza, né? Que são, eu vou falar sobre 12 riquezas, só a última tem relação direta com dinheiro, né? Amanhã é sobre boa saúde física, que quem é atleta tem, né? É o surf. Valeu, mano. Boas ondas lá pra você. Tamo junto. Até amanhã, te espero aqui. Abração. Deus abençoe. As carapoas, começa a chegar o inverno, não rola muito, né? Em Jaguaribe. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Se você lembrar de alguém que precisa ter atitude mental positiva, que precisa saber desse conteúdo aqui, manda pra ele, viu? Tamo junto. Se você não tiver inscrito lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá também, viu? Pra dar essa força, eu vou subir lá no YouTube também. Valeu, lembro. Pô, lá em Jaguaribe eu já fui queimado altas vezes. É barril. Valeu, mano. Tamo junto. Ficar com Deus. Os